Bem, pessoal, uma das nuances, um dos fundamentos do tiro, né, que nós vamos aplicar aqui agora, além da empunhadura, esmagamento da tecla do gatilho, um toque para você que pretende estar atirando, que pretende estar iniciando nas carreiras policiais. Indexe todo o seu corpo ao alvo, ponta dos pés, quadril, ombros, mãos e arma. Faça visada e aplique os demais fundamentos. Esmagamento de empunhadura, esmagamento da tecla do gatilho e coloque seu tiro no ponto de impacto, beleza? Vamos partir agora para a prática. Nós temos 5 munições nesse carregador, pistola calibre 9mm, empunhadura, ataque ao biverteio, empunhadura alta e agressiva. Vamos lá, tiro a tiro. Alvo atingido. Vamos lá para o nosso último disparo. Cinco disparos, 5 impactos no alvo. O último disparo, por eu estar sempre trabalhando o reset do gatilho, eu quis acelerar e o que aconteceu? Ó, pegou um pouco acima. Né? Mas lógico, se fosse uma cabeça como a minha, teria sido atingida. Tamo junto. Então, pessoal, se a gente aplicar os fundamentos, né? Se a gente aplicar os fundamentos do tiro, nós usamos aqui a cabeça como ponto de impacto. Agora nós vamos usar essa parte redonda aqui, que engloba os 5, como ponto de impacto para um disparo mais rápido. Vamos concentrar nessa região torácica, né, onde existem vários vasos. É uma região muito vascularizada, com órgãos, grandes órgãos e vasos. Ainda estático, recarregando. Partindo do pronto baixo, nós vamos agora usar o plexo do nosso alvo como ponto de impacto. Vamos acelerar um pouco agora o nosso disparo. Pane! Vamos olhar aqui. Nós tivemos uma pane, foi sanada. Um disparo ficou lá, os 4 disparos, mesmo sendo um pouco mais rápido, ficaram concentrados à altura de um pulso, que é o aceitável em um confronto armado. Nós vamos agora efetuar o disparo a 25 metros. Nós estamos a 25 metros, nós vamos fazer disparos compassados, né, trabalhando postura, empunhadura, respiração, esmagamento da tecla do gatilho, beleza? Vamos lá, 5 munições. Pista quente, óculos e abafador. Arma carregada. Ponto de impacto, plexo do alvo. Mais um disparo lá, agora a altura da mão do alvo lá. Na mão. Arma desmuniciada. Mais 5 disparos efetuados, vamos ver o resultado lá no alvo. 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo a gente estando a 25 metros,
eu senti que esses 2 disparos não tinham subido. Quando você efetua o disparo, você sente, você sabe se seu disparo foi ou não no ponto de impacto. A vivência no stand, a vivência com o tiro, lhe leva a isso. Mas ó, chega aqui, foram os 5... Fala Imparável, você que está ao vivo conosco hoje, aqui no YouTube. Mais uma aula de graça para vocês. Eu vou fazer a parte 2 dos direitos sociais e já entro em nacionalidade. Eu estou nos direitos e garantias fundamentais. Imprescindível que todo mundo que estude para concurso público em direito constitucional pegue essas senhas, esses códigos que a gente vai passar. Tenho sido criterioso nos direitos sociais, passando tudo desenroladinho para você. Só preciso de uma coisa, que você anote tudo que eu falar. São 2 pedidos que eu te faço. Já prepara papel e caneta, porque a gente vai fazer aula boa. Eu estou dentro do Objetivo Play com os assinantes. Apenas deles eu tirarei as dúvidas, tá? Para, obviamente, valorizar o empenho que eles tiveram de fazer um investimento no Objetivo Play. Então, responderei apenas as dúvidas deles. E você que está no YouTube pode acompanhar a minha aula até o fim. Nós vamos falar a partir do aviso prévio. Eu estou exatamente no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, captou? E eu vou começar a falar sobre os direitos sociais, especificamente sobre o aviso prévio. Depois eu vou falar da redução dos riscos de trabalho, adicional de penosidade, salubridade, aposentadoria, assistência, enfim, um monte de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais que estão previstos lá no artigo 7º da Constituição Federal. Vou te pedir, você que está no YouTube, pela sua gentileza, vou interceder pela sua gentileza, de compartilhar essa transmissão com o máximo de pessoas que você puder agora, tá bom? Porque eu vou dar uma aula boa de direitos sociais para você. No final das exposições no quadro que eu levarei, nós vamos responder questões. Questões essas que guardarão conexão com os assuntos que trabalharei no quadro. E logo depois a gente começa direitos de nacionalidade, tá bom? Até porque nós estamos estudando do artigo 5º ao 17, que são os direitos e garantias fundamentais. Deixa eu me comunicar com essa tropa que está agora aqui no YouTube para conversar com todos. Deixa eu ver aqui, velho. Clicarei aqui. Tem 34 pessoas só, né, cara, no YouTube. Vocês não estão dando valor à aula não, né, cara? Não sei o que vocês querem mais, né, porra. Aula de graça, aula boa. Compartilha aí, vai. Compartilha aí, sério mesmo. Fazer uma aula boa de direitos sociais e direitos de nacionalidade. E eu quero que você compartilhe as duas. Só 40 pessoas eu não faço não. Não faço não. 41, tem que ter pelo menos 50. Bora. Tiver 50 pessoas aqui dentro da sala virtual, eu começo a aula. Então joga para todo mundo aí, compartilha. Boa noite, Jaço Belen Pablo, Ivna Larissa, Jackson Pablício, também está na área. Emerson Felipe, Antônio Francisco também está aqui. Todo mundo que está na área, compartilha essa transmissão e faz com que ela chegue ao máximo de pessoas aqui no YouTube. Beleza? Vamos começar, a gente tem que começar logo, né, cara? Não dá para ficar o tempo inteiro aqui, não. Né? Vamos lá. Preste atenção que eu vou começar agora direitos sociais. Rocha. Vou botar a mão, beleza? Imparável Lucas Neto na área, eu estou te apresentando aqui ainda sobre os direitos sociais, pontos imprescindíveis para a tua prova. Só resgatando aqui a tua memória, importante, vem para cá, vem para cá. Presta atenção, ó. Dentro dos direitos e garantias fundamentais, eu tenho os direitos sociais. Esses direitos sociais, eles podem ser extensos a todo mundo, tá? Eu vou chamar de genéricos, que são disponíveis para todas as pessoas. E eu tenho genéricos e eu tenho os específicos. Específicos aos trabalhadores urbanos e rurais. Trabalhadores urbanos e rurais. Saca? Então, eu tenho os genéricos e eu tenho os específicos aos trabalhadores urbanos e rurais. Quando eu falo desses específicos aos trabalhadores urbanos e rurais, eu tenho que me remontar ao artigo 7º da Constituição Federal de 88. E aí, irmãozinho, lá
existe uma pancada de direitos sociais dos trabalhadores. Uma pancada, férias, 13º, salário mínimo, salário, e aí vai. Dentre outros, eu vou começar falando desse bloco de uma sequencial de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. O primeiro vai estar aqui na Constituição Federal, exatamente no artigo 7º, inciso 33. Artigo 7º, inciso 33, que é o aviso prévio. Aviso prévio. Esse aviso prévio, ele pode ser do empregador para o empregado, tá bom? Do empregador para o empregado, ou ele pode ser do empregado para o empregador. Então existem dois tipos de aviso prévio: do empregador para o empregado, do empregado para o empregador. Lucas, e que é o aviso prévio? Uma parte, quando busca rescindir uma relação de emprego, ela deve comunicar a outra dessas rescisão. Então, se o empregado tiver a fim de vazar de uma relação de emprego, ele tem que comunicar ao empregador com o intuito de que esse empregador possa buscar um empregado com as mesmas características que aquele outrora tinha, para que ele possa preencher aquela vaga e não venha a prejudicar a sua empresa. Do mesmo jeito acontece se o empregador quiser demitir sem justa causa um empregado. Ele vai ter que oferecer a rescisão do contrato de trabalho, possibilitando duas situações: que esse empregado fique trabalhando durante 30 dias, recebendo proporcionalmente, ou que ele vaze logo, mas o empregador pague ao empregado de forma indenizada o quantum de dias que ele faltava para ele ficar naquela empresa. Então, por exemplo, João, proprietário de uma determinada empresa, quer demitir o Francisco. Ele vai chegar para o Francisco, vai dizer e vai optar, vai fazer com que o Francisco opte entre o aviso prévio trabalhado ou o aviso prévio indenizado. Se for trabalhado, o Francisco tem alguns direitos, como, por exemplo, o direito de sair mais cedo todo dia, ou o direito de faltar 7 dias consecutivos na busca de um novo emprego. Isso é um direito seletista que está na CLT, entregue ao empregado. Só lembrando que empregado é todo aquele que está sob um regime de subordinação, onerosidade, pessoalidade, alteridade, não eventualidade, e tem que ser uma pessoa física. E que todo empregado tem uma relação de emprego, diferente do trabalhador que tem uma relação de trabalho. Por exemplo, se eu sou dono de uma empresa, eu tenho uma relação de trabalho e não uma relação de emprego, sacou? Deu para entender isso aí, sim ou não? Tranquilo? Show de bola, massa demais. Simbora. Aviso prévio é de quantos dias, Lucas Neto? O aviso prévio é de 30 dias. 30 dias é o aviso prévio. Então, a Constituição Federal, ela traz no artigo 7º, inciso 33, o aviso prévio, que vai ser proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias nos termos da lei. Um outro ponto que eu quero destacar para vocês vai estar no artigo 32, vou voltar a 1 do artigo 7º, que é a redução dos riscos de trabalho. Também é um direito do trabalhador urbano e rural que está na Constituição Federal. Redução dos riscos de trabalho. Lucas, quem é que tem a obrigação de reduzir os riscos de trabalho de determinado empregado? É o empregador. Quando eu falo, por exemplo, do EPI, que é o equipamento de proteção individual, ou quando eu falo, por exemplo, do EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, isso necessariamente parte do empregador para o empregado. Então vamos lá. Quem é que tem a responsabilidade ativa para conceder EPI e EPC na relação de emprego? Com certeza é o empregador. É ele quem deve fazer. Isso vai estar no artigo 7º, inciso 22, melhor dizendo, da Constituição Federal. Vamos mais à frente. Eu vou agora para o inciso 23 do artigo 7º, que fala que o empregado pode ter direito adicional de remuneração para determinadas atividades. Então vamos botar aqui, vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui adicionais. Anota aí, vai, moço. Moça. Adicionais de, vou colocar 3 aqui, ó. Adicionais de periculosidade. Adicionais de insalubridade. Adicionais de penosidade.
penosidade. Lembrando que também existe, não pode esquecer, do adicional noturno. Eu já tinha falado em outros momentos, mas eu vou repetir aqui porque é mister, que nós façamos isso. Presta atenção. Todo empregado que está trabalhando em uma situação de perigo, saúde atrapalhada, prejudicada, situação que dá pena, ou situação noturna, ele tem direito adicional. Ele tem direito adicional. Lucas, vamos lá, para eu entender o que é um adicional, quando é que eu recebo adicional de periculosidade? Quando a situação que você se encontra trabalhando é uma situação perigosa. Por exemplo, o cara está trabalhando na subestação de energia elétrica. Ó que doido. Ele está trabalhando numa subestação de energia elétrica operando redes de alta tensão. O cara é eletricista da empresa da companhia de energia elétrica. Ora bolas. Nesse caso aqui, eu vou ter o adicional de perigo, o adicional de periculosidade. Eu não quero que você decore os percentuais de cada adicional, não, porque isso foge da cogitação constitucional. Eu quero que você saiba. Quando é que o cara tem direito a um adicional de insalubridade? Quando está sendo oferecido risco para a sua saúde. Por exemplo, um cara que opera todo dia máquina de raio-x. Todo dia. O cara é técnico de enfermagem, ou técnico em raio-x. E todos os dias ele se submete àqueles raios que saem das máquinas, né, que operam raio-x. Naquele momento ele vai receber um adicional de insalubridade. Lucas, quando é que eu recebo um adicional de penosidade? Quando a situação, bote desse jeito, bote, dá pena, bote aí, bote, dá pena, macho, a situação que o Cretinho trabalha aqui, dá pena, Cretinho? Dá nada, hein? Daqui, gravando professor, aprendendo as aulas, ar-condicionado, aí, tá com fonezão de ouvido, então não dá pena não. Sabe o que é que dá pena? O coveiro do cemitério, uma hora dessa, meu amigo. Lucas, quer dizer que o coveiro pode receber adicional de penosidade? Pode. O que é uma situação que dá pena é o trabalho. Lucas, mas não é periculosidade não, porque tem medo de alma, tem perigo de uma alma pegar ele, o coveiro, então ele tem que receber adicional de penosidade, de periculosidade, porque é perigoso, o cemitério é perigoso. É doido, macho, uma alma pegar ele ali, uma alma penada. Não, macho, não existe essas coisas não. O adicional que eventualmente um coveiro vai receber é um adicional de penosidade e não um adicional de periculosidade. Copiou ou não? Adicional noturno, ela está dizendo, é para quem trabalha de noite. Aí vai depender se o cara está no âmbito urbano, se o cara está no âmbito rural, e aí vai. Se ele está no âmbito urbano, a relação aqui é de 22 horas da noite a 5 horas da manhã. Se ele está no âmbito rural, depende se ele está na agricultura ou na pecuária. Na agricultura, de 21 horas da noite até 5 horas da manhã do dia seguinte. Na pecuária, de 20 horas da noite até 4 horas da manhã do dia seguinte. Copiou? Entendido? Então o que eu estou dizendo aqui? Um trabalhador que esteja trabalhando em situações perigosas, insalubres, penosas ou noturnas, ele vai receber um adicional. E eu não quero que você decore percentual nesse momento. Eu só quero que você saiba pelo menos uma coisa. Se ele está trabalhando numa situação que ao mesmo tempo é perigosa e insalubre, além de azarado, porque diabo de trabalho é esse, ele não pode receber os dois adicionais concomitantemente. Anote essa observação fatal para derrubar 17 mil numa chibatada só no concurso dos seus sonhos. Se você estiver trabalhando numa condição que ao mesmo tempo é insalubre e ao mesmo tempo é perigosa, por exemplo, você não pode receber os dois adicionais concomitantemente. Entendido sim ou não? Tranquilidade pura? Massa demais. Vamos continuar lendo os pontos mais importantes da gloriosa Constituição Federal. Chegamos em um outro direito do trabalhador que está no inciso 24. Anota aí. É direito do trabalhador urbano e rural, inclusive direitos semelhantes, direitos iguais, a aposentadoria. Anota essa. A aposentadoria é direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Sem comentários, existe a aposentadoria por tempo de contribuição e existe a aposentadoria por idade. Eu não vou entrar agora nos tipos de aposentadoria. Por que eu não vou entrar? Porque eu não estou estudando contigo direito previdenciário. Eu estou estudando contigo direito constitucional. Então eu vou embasar aqui no quadro as regras atinentes ao direito constitucional. Aí vem o artigo 7º, inciso 25. Esse despenca em prova de concurso. Atenção especial para isso, ó. Ó, presta atenção. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a assistência
gratuita, assistência gratuita em creches, assistência gratuita em creches e pré-escolas para os bichinhos, filhos dos empregados, com até quantos anos de idade, hein? Até quantos anos de idade? Leia o artigo 7º, inciso 26, que você vai ver, 25, aliás, que você vai ver que é até 5 anos de idade. A partir de 6 já não roda. Até quantos anos? Até 5 anos de idade. Então, os pais empregados têm direito da manutenção gratuita dos seus filhos em creches e pré-escolas, desde que eles tenham até 5 anos de idade. Isso sempre cai. Por quê? Porque já foi 6. Então, as provas de concurso, vez ou outra, colocam 6. E aí que tá, não é 6. É quanto? É 5. Já era. 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Ok? Tranquilo. Esse foi o inciso 25. Vamos para o inciso 26, que ele também despenca em prova de concurso. Anote. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Anote. Existe para os trabalhadores urbanos e rurais o reconhecimento. O que é isso? Reconhecer um acordo ou convenção coletiva que de repente aconteceu. Então veja, reconhecimento de acordos e de convenções coletivas de trabalho. Eu vou te dar um exemplo que é muito importante que cai em prova. Você quer ver um? Vou te dizer agora. Vamos lá. Redução do salário é regra ou exceção? Hein? A redução salarial é regra ou exceção? É exceção. Se houver uma redução salarial, isso é uma exceção. E qualquer redução salarial tem que ter o quê? Convenção ou acordo coletivo. Mas o que diabo é isso? Qual é a sacada, amor? Qual é a chave principal para eu entender acerca da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho? Para que haja acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a intermediação, anote isso, intermediação do sindicato da categoria. Intermediação do sindicato da categoria. Se não houver a intermediação do sindicato da categoria, ei, olha para mim, se não tiver, não tem acordo coletivo nem convenção coletiva de trabalho, não. O sindicato tem que estar na parada. Logo, não basta que de um lado esteja empregado e do outro empregador e dali eu dizer que houve um acordo coletivo, porque não houve. Para que isso aconteça, tem que ter o sindicato participando. Diga, eu entendi aí, vai, eu entendi. Vai lá. Acabou por aí? Não, vamos falar demais. Um outro forte, artigo 7º, inciso 27 da Constituição. Proteção em face da automação na forma da lei. Anota essa porque é importante, tá ligada à atualidade, inclusive, ó. Proteção em face da automação. Lucas, que porra é automação? Mas a automação é o processo informatizado. É o processo automático. Hoje, nas indústrias, nas fábricas, nas empresas, a tecnologia está cada vez mais evidente. É antinatural se não tiver tecnologia. Então tá lá, é a máquina que faz o embrulho, é a máquina que faz o condicionamento, é a máquina que faz o processo. O que a Constituição Federal está garantindo é, rapaz, tem que ter cuidado com essa automação das coisas. Não daqui a pouco é só máquina trabalhando e não tem mais gente, todo mundo desempregado. Então, o que é que a Constituição Federal diz? Ei, eu vou criar regras dentro da lei que diga aí, não é tudo que tem que ser automatizado não, porque senão como é que a pessoa vai sustentar a família? As máquinas não tem menino não. Os robôs não faz menino não. Mas o povo faz. Como é que sustenta o Cleitinho desse jeito? Hein? Como é que o Cleitinho vai sustentar o bichinho dele aqui, o meu câmera que tá aqui? Não dá, hein? Tem quantos já? É só o William, né? Negócio de reprodução é só com o William, né? O William deve estar acompanhando aí, mas como é que o William vai sustentar o bichinho? Como é que o Cleitinho vai sustentar o bichinho dele? Se não tiver dinheiro, se não tiver emprego, não tiver o dinheiro rodando, só as máquinas filmando, tudo robô fazendo. Então a Constituição pensou nisso. Isso lá em 1988. Rapaz,
Em 88 esse negócio tá crescendo, mas em 2023, 24, 22, hein? Aí que o negócio tá doido mesmo. Tá crescendo muito, então vamos garantir uma lei que proteja os empregados em face dessa automação. Isso está na Constituição Federal. É um direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Quer mais? Tem mais. Artigo 7º, inciso 28. SAT. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização que esse cabra está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Vamos botar esse bicho aqui que ele também é bom. Esse aqui é um direito importantíssimo do empregado. Ó. SAT. Vou abreviar para ficar mais didático. Seguro contra acidente de trabalho. O que é que a prova vai querer perguntar sobre isso? Quem tem responsabilidade para pagar o SAT? Quem é que tem responsabilidade para pagar o SAT, o seguro contra acidente de trabalho? É o empregador. Então, responsabilidade ativa. Responsabilidade ativa é do empregador. Do empregador. Certo? Lucas, quem é que vai ter a responsabilidade para pagar o SAT? O empregador. Mas ele só pode incorrer nessa obrigação se ele praticar o ato com dolo ou culpa. Presta atenção. A lei diz que eu não vou excluir, anote isso por favor, sem excluir a indenização ao empregado. Sem excluir a indenização ao empregado. No caso do empregador ter agido tanto com dolo como com culpa. Lucas, me diga, me explique. Não entendi não, professor. Bora, macho. Tá, vou te explicar. Inspire e respire com calma e entenda porque isso é simples. Quem é que paga essa bagaça? É o empregador. Eu não vou excluir a indenização que o empregado tem direito quando o empregador agir com dolo ou culpa. Exemplo dele agindo com dolo num acidente de trabalho. É empregador ruim. Vou botar um exemplo aqui, Cretinho. De propósito. Hein, Cretinho? Cretinho vai ouvir essa. De propósito. Quantas pernas tem a tua cadeira aí, Cretinho? Quantas pernas tem a cadeira? Pode dizer. Eu tô autorizando. Quantas pernas tem a tua cadeira? Conta, macho. 4. Se eu tirar 2 de propósito, eu afrouxei. É? Me dê a cadeira pra cá? Pode me dar. É ao vivo, me dá a cadeira. O povo tem que ver a cadeira, pô. O povo tem que ver a cadeira. Estamos aqui fazendo, é tudo assim. Né? O Cretinho vem, pode vir, Cretinho. Eu tô autorizando. Autorizando o Cretinho vir. Essa cadeira que você tá sentado, né? Pode vir, vem aqui, apareça. Ah, Lucas, mas é bloco, tem problema não, eu tô autorizando, é bom que a galera se diverte. Mostra a cadeira pra eles aí, Cretinho. Mostra a cadeira pra eles, tem o Cretinho. Esse aqui é o Cretinho. Tem quantas pernas aí, Cretinho? 4. Se eu pegar aqui, Cretinho, ó, afrouxar, parafuso, afrouxei 2. Meu filho vai lá de novo pra sentar, vá, eu vou afrouxar, hein? Hein? Aí tu sentou. E agora? Eu caio. Tu cai? E eu vou te indenizar? Hã? Hã? Não? Vou, muito bem. Palmas pro Cretinho. Pronto, é isso aí. Mas nesse caso, eu agi com dolo ou com culpa? Dolo. Porque eu tive intenção de produzir isso aí. Isso é de propósito. Você vai ter lá, queda é hoje. Ah, o Cretinho, pá, quebrou a perna. Quebrou um braço. E se eu agisse com culpa? Eu não fizesse a manutenção da moto que o Cretinho vai pro serviço, né? Eu não fizesse a manutenção das cadeiras. Eu tô dando um exemplo. Do mesmo jeito, caberia indenização. Deu pra entender o que é o desenho, moço? Né? Ficou fácil ou não ficou? Depois do exemplo do Creito. Creitinho, aí não brinca não, viu, macho? Vamos lá. Leitura obrigatória agora. Artigo 7º, inciso 29. Essa daqui é forte. Anota aí. Leitura obrigatória para montar o caderno. Artigo 7º, inciso 29 da gloriosa Constituição Federal de 88. O que é que nós temos lá, Lucas? Presta atenção. Ação no que diz respeito aos créditos resultantes da relação de emprego. Ação quanto aos créditos resultantes da relação de emprego. Confesso que para quem está estudando pela primeira vez, isso é uma redação estranha. Você diz, que diabo é isso que esse homem de Constituição está dizendo aí? Eu não estou entendendo nada.
Ação? Que diabo de ação é essa de crédito resultante? Presta atenção. Pela primeira vez, dentro do artigo 7º, nós temos uma previsão processual trabalhista. O que o Constituinte está dizendo, acaba que fiar a Constituição, é assim, ó. Ei, macho, empregado! Ei, empregado! Tu tem direito de ingressar com a ação para reivindicar direitos que não foram atendidos para ti. Dentro da relação de emprego, 5 anos. Então, dentro de uma relação de emprego, 5 anos. E depois de extinta a relação de emprego, 2 anos. Lucas, eu não estou entendendo nada. Calma que você vai entender. Depois de extinta a relação de emprego. Depois de extinta a relação de emprego. Vamos imaginar uma linhazinha do tempo marota. Calma. Relaxa que você vai entender. Tu é um empregado. Tu entrou nos anos 2000. Tu entrou no ano 2000 para trabalhar nessa empresa. Em 2002, tu tinha o direito de gozar férias e não foi te dado. Ou então tu tinha o direito de uma determinada aposentadoria e não foi te dado. Tu tinha um direito trabalhista em 2002. A minha pergunta para ti, se tu ainda está trabalhando nessa empresa, até que ano tu vai poder reivindicar dentro da relação de trabalho esse direito que você tem? Só contar, macho. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Chegou aqui em 2007, mocinho, passou da data daqui e você não reivindicou isso aqui, sabe o que é que acontece com esse direito que tu tinha? Tchau, babau. Perdeu. Perdeu. Já era, pai. Perdeu. Sacou? Maluco. E se acontecesse o seguinte? Em 2002 eu tinha direito às férias e ao adicional ali, que não foi me dado. Chegou o ano de 2003. Eu recebi foi uma demissão. Fui botado para fora. Eu tenho até que ano para entrar com direito pedindo o que eu conquistei em 2002? Conte comigo. 2003, 2004, 2005. Eu tenho até o ano de 2005. Por quê? Porque depois da relação de emprego acabada, você tem 2 anos para ingressar na justiça para reivindicar um crédito teu lá para trás que tu ganhou. E dentro da relação de emprego, ainda trabalhando, tu tem 5 anos. Quer que eu desenhe de novo no caderno de caligrafia ou no caderno de desenho, cretinho? Porque tá fácil. Não tá, não? Tá fácil. O cretinho tá só aí com a cara dele. Beleza? Vamos lá. Acabou? Não, mas tenha calma, tenha sossego. Eu quero a leitura obrigatória agora do artigo 7º, inciso 30. Artigo 7º do 30, nós vamos ler até o 33. Artigo 7º do 30, nós vamos ler até o 33. O 30 diz, vamos lá, artigo 7º, inciso 30. O 30 diz sobre proibição de diferença salarial. O que o artigo 7º, inciso 30 está dizendo para nós é o seguinte, aí, macho, tu é homem, então tu não vai, não é só pelo fato de tu ser homem, tu vai ganhar mais do que mulher, não, tá ficando doido? Ei, tu é branco, é, bichão? Tu é branco, é? Tu é branco, é, cretinho? Não vai ganhar mais do que o negro porque é branco, não. Tu é negro, vai ganhar mais porque tu é negro? Ei, tu é mulher e tu ganha mais, é? Não, fulano, o empregador diz, eu pago mais mulher porque mulher aqui é quem produz mais. Mulher mais organizada. No que diz respeito ao sexo, à idade, à cor, à religião, não pode ter diferença salarial, não. Agora, no que diz respeito à competência, é outros 500. No que diz respeito a currículo, a formação acadêmica, a cargo a ser ocupado, é outros 500, outra forma de observar. Você está me entendendo ou eu estou falando inglês? Hein? Tá entendendo? Então pronto. Primeiro passo é esse. Não tem diferença salarial. Vamos à frente, vamos à frente. Inciso 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do portador de deficiência. É a mesma coisa aqui.
Quer dizer que o cara, vamos imaginar o cargo de técnico em contabilidade, o cargo dentro da empresa é esse, ó, o cargo técnico em contabilidade. O Joãozinho é deficiente físico, a Mariazinha não é. Ambos têm a mesma formação acadêmica, a mesma estrutura para trabalhar. Quer dizer que porque o cara é deficiente físico, ele vai ganhar menos do que a outra? Não tem nada a ver isso aí não. Se isso estiver acontecendo, dá processo, professor? Dá processo ao empregador. 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre profissionais respectivos. Não é porque o camarada X que trabalha no setor manual tem que ser destratado. Aqui ele já não fala da proibição de diferença salarial. Ele fala da proibição de tratamento diferenciado. É possível que o cara que trabalha no setor manual ganhe menos do que o cara que trabalha no intelectual. Nós sabemos disso. Quem trabalha nas empresas pensando, liderando, mostrando o intelecto de alguma forma, costuma ganhar mais do que quem trabalha na parte operacional. Isso pode acontecer. Agora, diferença de tratamento por parte do empregador e por parte de qualquer pessoa, isso não pode. E o 20, o 33, irmãozinho, é a cara de concurso público. Se liga nisso, isso é uma observação fatal gigante. O que é que fala o inciso 33? Diz assim, ó. Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre para menores de 18 anos e de qualquer trabalho para menores de 16. Salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Vamos lá, presta atenção. Se eu falar de trabalho noturno, se eu falar de trabalho perigoso, se eu falar de trabalho penoso também, ou insalubre, irmãozinho, pode tirar do meio dessa bagaça o menor de 18 anos que ele não entra não, viu? Aqui é proibido para menor de 18 anos. Proibido para menor de 18 anos. Não pode. E é proibido qualquer trabalho, qualquer um, para menor de 16 anos. Então vamos com calma. Calma que eu digo já é exceção. Vamos para a regra. Qual é a regra? Vamos com calma, por pontos. Qualquer trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre é proibido para menor de 18 anos. Fato. Qualquer um. Qualquer trabalho, e aí eu não estou falando qual é o trabalho, estou falando de qualquer trabalho, então tá genérico. Qualquer trabalho é proibido para menor de 16. A exceção vai entrar aqui, ó. Exceto a partir dos 14 anos, exceto a partir dos 14 anos, na condição de menor aprendiz. Exceto a partir dos 14 anos, na condição de menor aprendiz. Porque o menor aprendiz realiza um contrato de aprendizagem que vai dos 14 até os 24 anos de idade em uma outra esfera e estratégia adicionada ao seu currículo e à sua análise. Pronto. Isso despenca para valer em prova de concurso. Por quê? Porque os examinadores tiram os prazos. Tá certo? Beleza? Show de bola? Massa demais. Agora eu quero convidar você para responder questões. Eu quero que você venha aqui para a tela comigo e nós respondamos as questões que estão aqui propostas. Vamos a elas? Na tela. Primeira questão. Vamos lá. Primeira questão que você está vendo aqui diz o seguinte, ó. O trabalho infantil é proibido pela Constituição Federal, que estabelece a idade inicial e as condições em que é permitido trabalhar no Brasil. O dispositivo constitucional estabelece a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de quê? Para menores de 18 anos. E de qualquer trabalho a menores de quê? De 16 anos, eu acabei de falar. Salvo na condição de quê? De aprendiz. A partir de quê? De 14.
Gabarito C de casa e tá facinha a primeira questão. Anota aí o disposição constitucional. Isso vai estar, para você ler depois, no artigo 7º, no inciso 33 da Constituição Federal de 88. Copiou? Tranquilo, primeira questão, item C. Segunda questão, vem comigo e aprende. Diz assim, ó. Segunda questão. A Constituição Federal de 88 inovou em relação às constituições anteriores, elencando em seu artigo 7º um rol de direitos mínimos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais. Dentre esses direitos, quais que estão lá previstos? Vamos lá. Item A. A relação de emprego protegida contra qualquer dispensa. Mentira, é contra dispensa arbitrária. É contra dispensa arbitrária. Não é qualquer dispensa, já está errado. Então já era. B. Proteção ao salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa e participação nos lucros ou resultados vinculada da remuneração. Mentira, é desvinculada da remuneração. Está errada. C. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva e proteção em face da automação na forma da lei. Letra da lei. Realmente, a relação de emprego é protegida e realmente, se eu falar, anote isso, ó, se eu falar de jornada tradicional de trabalho, jornada tradicional de trabalho, ela vai ser de 8 horas diária, 8 horas por dia e 44 horas semanais, que é 44 horas por semana. Se eu falar em contrapartida que o cara trabalha em turnos ininterruptos de revezamento, aí vão ser 6 horas por dia. 6 horas por dia. Sabe disso? Se você souber disso aqui, você não erra a questão. Então, gabarito C de casa na 2. Questão de número 3, acompanhe tudo na tela comigo. Treino duro, prova fácil. Estamos treinando depois de ver o jogo acontecer na teoria, né? 3. Bora lá. Considerando os seguintes direitos previstos na gloriosa Constituição Federal para trabalhadores urbanos e rurais, nós temos os seguintes, aí no final ele vai pedir o que é que está certo, né? Aliás, vai pedir no final quais são os direitos dos trabalhadores domésticos. Vamos ver aqui. Antes de mais nada, eu vou te passar um bizu que vai derrubar 50 mil numa lenhada só. Até tirar o relógio aqui, ninguém vai achar que depois que eu vou ficar esse relógio, é que o relógio está atrapalhando eu escrever. Vou botar o relógio bem aqui. Vamos lá. Quando eu falo dos trabalhadores domésticos, anota aí. É uma brincadeira, eu não quero que ninguém pegue IA não, porque hoje é a geração mimizenta que a gente tem hoje. O crédito já está... Ó, a empregada doméstica, eu aprendi assim, ó. A empregada doméstica, vem comigo, pode mostrar aqui, ó. Eu aprendi assim. Olha aqui pra mim. Mostra aqui. Eu aprendi assim, tô sentadinho aqui pra resolver essa questão. A empregada doméstica, olha pra mim. A pobrezinha, acredito. Ela é pobre. No Réveillon, ela não tem como comprar Chandon. Então ela vai comprar o quê? Hein? Vai comprar, ó, na tela, ó, cidra. Ela vai comprar cidra. Sabe cidra? Aquele velho espumante de maçã? Ela compra cidra, toma cidra no Réveillon. E como boa pobre... hein? Lascadinha, pobrezinha, não pegar não, é só uma brincadeira. Torce pra qual time? Não, é a empregada, não é você não, Creito. É a empregada doméstica, ela torce por Flamengo. Olha na tela, ó. Na tela. Então, quais são os direitos da empregada doméstica? Ela tem direito ao salário mínimo, direitos regulamentados para ela. Ela tem direito ao salário mínimo, ela tem direito à irredutibilidade do salário, ela tem direito ao 13º, famoso 13º, ela tem direito ao repouso semanal remunerado, que é preferencialmente dia de domingo, ela tem direito ao aviso prévio, ela tem direito às férias, ela tem direito a licenças maternidade ou paternidade, se for um empregado doméstico, licença, e ela tem direito à aposentadoria.
Aposentadoria. Aposentadoria. De novo, salário mínimo, irredutibilidade do salário, 13º salário, repouso semanal remunerado preferencialmente de domingo, aviso prévio proporcional à complexidade do serviço, férias, licença maternidade e licença paternidade e aposentadoria. Pega o bizu, leva pra prova, sidra, flá. São os direitos do empregado doméstico. Só é buscar agora, pai. Só é buscar agora. Né? O gabarito dessa questão vai estar no 1, vamos ver, salário mínimo, fixado em lei, verdade. Nacionalmente unificado, verdade. Capaz de atender às necessidades vitais básicas de sobrevivência sua da família. Com moradia, sim, alimentação. Só lembrar, né? Salário mínimo, qual é a regra de salário mínimo? Vem comigo aqui de novo, vem. Lembra não? Tu não lembra não, Baitinga. Baitinga no bom sentido, não é a pele não. Acredita, fica, eu não sou Baitinga não, eu. Hein? Eu termino tudo que começo. Me diz. Macho, olha na tela aqui, ó. Toda vida que eu falar em salário mínimo, tu tem que lembrar do velhas com TPM. As velhinhas com TPM. Hein? As velhinhas de 70 anos, 80 anos, vovó com TPM. Vai lembrar de quê? Velhas TPM. Vai lembrar de vestuário. Salário mínimo tem que dar para você vestir. Tem que dar para educação. Vestuário, educação. Lazer. Higiene. Alimentação. Saúde. Transporte. Previdência social e moradia, tá? Então vamos ver se dá. Moradia tá aqui, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Papai tá perfeito. Com reajustes periódicos, sim. Que lhe preserve no poder aquisitivo, sim. Sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Perfeito, letra da lei, o 1 tá certo. Já eliminei o que daqui? C não é? C não é, só a C, né, que está eliminada. Pode ser qualquer um. Vamos lá. 2. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Certo. Por quê? Por exemplo, o cara que recebe por comissão, ele tem que ter um salário fixo, que é o salário mínimo dele. Então ele recebe o salário mínimo fixo mais as comissões, e não só por comissões. Então eu digo que esse cara recebe remuneração variável. Olha o 2 de novo. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, os que percebem remuneração variável. Tá certo também. 3. Então vamos matar o que aquilo, hein? Ó, vamos matar porque 1 e 2. Onde é que tem 1 e 2? No A. 1 e 2 tem no B e 1 e 2 tem no D. Vamos por 3 agora para a gente já tirar mais um. 3. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Perfeito. Letra da lei de novo. Já matou qual? A D. E só ficou o A e B. Vamos ver agora o 4. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Empregado doméstico não tem direito a isso, não. Um FII aqui no Sidra-Flá. Só tem direito ao que está no Sidra-Flá. Entendeu? Então não tem direito ao 3, não. 4. Piso salarial não tem. 5. Proteção do mercado de trabalho da mulher. Não está no Sidra-Flá, então só sobrou o gabarito item A. É o gabarito dessa terceira questão. Item A de agora sim eu consigo passar na porra desse concurso. Porque eu estou estudando com objetivo, não é com qualquer cursinho fajuta que não ensina de verdade e não acompanha de verdade a preparação do candidato. Questão de número 3 é o item A. Bora simbora, bora, que tem muita questão pela frente. Questão de número 4. Estão gostando? Então, fica com a gente. Vem ser objetivo cada vez mais, nós estamos juntos. Fica na tribo. O reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Eu falei hoje. Item A. Está previsto na Constituição de forma implícita? Mentira, está explícita lá. Eu falei hoje, está explícita. Implícita é que está subentendido, lá está explícita. B. Não está previsto na Constituição. Mentira que está sim, está previsto. C. Está previsto expressamente na Constituição no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos. Mentira. É no capítulo dos direitos que nós estamos estudando, pai. Os direitos sociais, ficando doido.
D. Está previsto expressamente na Constituição no capítulo dos direitos sociais. Pode comemorar. É o D de dado. Próxima questão. Simbora. Questão de número 5. Bora. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais previstos expressamente na Constituição, exceto, ou seja, que é o que não é direito do trabalhador urbano e rural. Vamos lá, o que é que não é, mas FGTS. É ou não é? Hein? FGTS. É ou não é? É sim. Remuneração do trabalho noturno superior do diurno? Sim. C. Aposentadoria? Sim. D. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 20%. Mentira, não é 20% não. É quanto? É 50% a mais do que a hora normal. Quem recebe a hora extra recebe 50% a mais que a hora normal. E é proteção em face da tomação na forma da lei. Ele caiu incorreto, exceto, só pode ser o item D de dado. Beleza? Questão de número 5, D de dado. Simbora, bora pra cima, bora pra avante. A gente não desiste nem a pau. E vamos embora. Questão 6, em relação exclusivamente à Constituição de 88, no que diz respeito aos direitos dos empregados, ele quer que você diga o que não tem aplicação imediata. O que é que não tem aplicação imediata? Ou seja, o que não tem aplicação imediata precisa de uma lei futura para regulamentar, né? Vamos ver um a um. No 1 diz: jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Anote, isso aqui tem aplicabilidade sim imediata. Porque é uma norma, anote, é uma norma de eficácia, plena. Isso que está capitulado no item 1 é uma norma de eficácia plena. 2. Diz assim, a 2. Proteção do mercado de trabalho da mulher. Opa! Isso aqui necessita de uma regulamentação. Então é uma norma de eficácia limitada. Por quê? Porque a Constituição diz, ó, no inciso 20 do artigo 7º, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então sempre que, vem comigo, sempre que tiver jogando para uma lei no futuro, a norma é de eficácia limitada. Se eu já tiver a lei, já estiver trabalhando com essa lei, com toda a conjuntura que porventura dela eu posso extrair, eu tenho uma norma de eficácia plena. Então, o 2 aí na tela é norma de eficácia limitada. 3. Adicional para exercício de atividades penosas. O 3 é o quê? Limitada, de novo. Por quê? Porque a lei diz também que o adicional de remuneração para atividade penosa, insalubre ou perigosa é na forma da lei. Se no final eu tenho na forma da lei, a eficácia não é plena, a eficácia é limitada. Sempre que aparecer a estrutura, essa expressão aqui, irmãozinho, ó, a expressão é essa, na forma da lei. Você está lendo uma bagaça na Constituição Federal. Aparecer essa frasezinha aqui, tu já sabe que a norma é de eficácia limitada. Limitada. Decora isso. 4. Assistência gratuita aos dependentes de até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Isso é uma norma de eficácia o quê? É uma norma de eficácia plena. Porque a partir da promulgação da Constituição Federal, isso já tem aplicabilidade. Só lembrando, as normas de eficácia plena têm aplicabilidade direta, imediata e integral. As normas de eficácia contida têm aplicabilidade direta, imediata e não integral. E as normas de eficácia limitada têm aplicabilidade indireta, imediata e não integral. Beleza? Gabarito da questão de número 6 na tela. Item 2 e 3. Opa, 2 e 3, marcando bem aqui, ó. 2 e 3, item ele está querendo aquele que não tem aplicação imediata. Então, são aquelas de eficácia limitada. 2 e 3. Simbora! Rapaz, estudar destrava, cretinho. Tu não queria estudar, mas agora tu quer, cretinho. Porque estudar destrava. As pessoas ficam travadas durante muito tempo da vida e acabam deixando o tempo passar. Estudar destrava. Tá? Não é chato, não. Quando você vê a aula legal, entende, é massa demais, macho. Olha a questão 7.
A Constituição Federal assegura expressamente a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. É uma questão no estilo CESP, estilo certo ou errado. E aí, tá certo ou errado isso aqui? Tá certo. Tá certo porque é o que diz, anote, no artigo 7º, inciso 34 da gloriosa Constituição Federal de 88. Artigo 7º, inciso 34 da Constituição Federal. Então a 7 está certa. Oitava questão, vamos a ela. Acerca dos direitos e garantias individuais e coletivos, julgue os itens que seguem. A alimentação adequada é um dos direitos sociais constitucionalmente protegidos, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessários para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Aí, linda, né? A questão tá linda, né? Mas tá certo ou errado? Tá certo. Realmente tá certo. Tá perfeito. É o que nós temos nas regras dos direitos sociais. Vamos para a questão 9. Questão de número 9 se apresenta agora. Bora, bichinha, apresenta. 1, 2, 3 e já. Tá aí. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, os direitos sociais são assegurados constitucionalmente de modo que sua concretização independe da existência de recurso financeiro. Ou seja, para que eu concretize a aplicação do direito social, eu quero nem saber se vai ter recurso financeiro. E aí, certo ou errado? Certo, certo. Anota aí, anota. Anota o que eu vou te dizer agora. Opa. Presta atenção. Teoria do mínimo existencial. Teoria do mínimo existencial. Só há tempo, viu? Deixa eu pegar aqui. Só há tempo. Presta atenção. Há tempo. Ó, os direitos sociais são assegurados constitucionalmente, de modo que sua concretização independe da existência de recursos financeiros. Só esse finalzinho que faz com que a questão fique errada. Presta atenção no que eu vou dizer agora. A teoria do mínimo existencial, é aquela que garante o mínimo para que alguma coisa possa acontecer. Mas ela pode, dependente do assunto a qual se trata, encontrar algum tipo de limitação na teoria da reserva do possível. Teoria da reserva do possível. Teoria da reserva do possível. Então, a teoria do mínimo existencial pode encontrar uma limitação na teoria da reserva do possível. Então, quando eu digo, os direitos sociais são assegurados constitucionalmente de modo que a sua concretização independe da existência de recursos. Não precisa de dinheiro em caixa para que dentro desse dinheiro em caixa eu construa uma casa popular. Eu preciso do dinheiro em caixa para eu garantir uma educação. Agora, o mínimo tem que ser exigido. O mínimo tem que ser aplicado. Mas que o dinheiro é necessário, é necessário. Tranquilo? Então tá errado a questão 9. Há tempo. Para finalizar, questão de número 10. 10. A Constituição Federal assegura o livre exercício sindical ou profissional e veda ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Certo ou errado? Certa questão. Certa questão. Realmente, a Constituição assegura o direito à livre associação sindical ou profissional e proíbe ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Anote uma observação fatal para derrubar 10.710. Observação fatal. Falou de associação. Ei, falou de associação. Ou falou de sindicato de categoria, Estado não entra. Anote isso, Estado não entra. Não precisa de autorização do Estado para funcionar a associação ou sindicato. Beleza? Então a questão 10 está correta. Beleza pura, show de bola. Massa demais. Direitos sociais está dominado. Nós estamos dominando e vamos continuar dominando ainda mais. Beleza? Show, galera do YouTube. Beleza? Estamos juntos e misturados. Deixa eu passar um código para ser importante. Vamos dar um intervalozinho aqui para a gente falar de direitos de nacionalidade. Virar a fita, tá? Tem 79 pessoas ao vivo, muito pouca gente. Eu pensei que ia bater mais de 100. Afinal, nós estamos numa aula boa. Estamos no YouTube,
de graça e vocês não compartilham a transmissão, não é, seu danadinho? Custa nada, nunca vi ninguém perder o dedo, porque compartilhou uma transmissão gratuita do Objetivo. Então compartilha com todo mundo essa transmissão. Avisa para geral que nós estamos dando uma aula boa de direitos sociais, certo? É só você compartilhar, repito, é o único pedido que eu faço. Deixa o like no vídeo, compartilha com todo mundo. Eu sei que o edital da Polícia Penal do Ceará não foi publicado ainda, mas a galera que já se antevê a editais já está estudando. Então, se você conhece alguém que está estudando e que quer que essa aula prospere, que nós façamos mais aulas como essa, você só me ajuda de uma forma, que é compartilhando essa transmissão. Então, joga para os teus amigos, primo, só se tu gostar dele. Não gostar, não joga para esse baitola, não. Prima, se tu curtir a tua prima. Se não, também não joga para essa porra, não. Pra quem tu gosta? Não gosta de ninguém, não? Creito, tu gosta de alguém, Creito? O Creito gosta da meninazinha ali. É, Creito? Não? Não? No meninozinho, então. Não, então nenhum. Então, a quem você gosta, Creitinho, você joga a transmissão, pô. 1 minuto, cronometra aí, Creito. 1 minuto de intervalo. Eu rodo a fita, Creitinho apaga o quadro e a gente começa direitos de nacionalidade. Sacou? Sim ou não? Tamo junto. Já já eu volto. Fala, imparável, eu quero tratar contigo agora sobre nacionalidade. Você está preparado para estudar nacionalidade? Hein? Artigo 12 da Constituição Federal. Tem assunto bom aqui, viu? É show de bola. Artigo 12, nacionalidade. Se eu vou falar de nacionalidade, eu vou logo para cima de brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Primeiro grande passo é esse. Você manjado, esse paranauê todo que eu vou passar aqui, o resto é fichinha, papai. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, eu quero que você entenda qual é o critério que adota se o cara é natural do Brasil ou não. Existem vários critérios aí desenvolvidos no mundo. Vários critérios que determinam a nacionalidade de um indivíduo. No Brasil, os principais são critério do jus solis, critério do jus solis e critério do jus sanguinis, critério do jus solis e critério do jus, legal, né, Cleitinho? Sanguine, né? Que é a questão do sangue, tá? Presta atenção nos códigos que a gente vai passar. Se é o critério do jus solis, qual é a máxima que eu vou defender e qual é o critério máximo do jus sanguinis? Quando eu falo do jus solis, anote isso, ó. Mais importante do que a ascendência, mais importante do que a ascendência do indivíduo, mais importante do que a ascendência do indivíduo, é o solo em que ele nasceu. Anote isso, que você já vai pegando o código um a um, com bem calminho, para não morrer. Vamos lá. Então, no critério do jus solis, minha preocupação é para saber onde é o solo que esse baitinga nasceu. Nasceu em que solo? No solo do Ceará e tem cearense. No solo do Brasil e tem brasileiro. A regra é essa. Nasceu no solo, é pertencente àquele país. É o critério do jus solis. Chego já onde a gente quer chegar. Tá? Lucas, e o critério do jus sanguinis? Esse critério diz que mais importante do que o solo em que o indivíduo nasceu, mais importante do que o solo em que o indivíduo nasceu, é a sua ascendência. É a sua ascendência. Ou seja, o sangue ao qual ele pertence. O sangue ao qual ele pertence. Sacou? Então aqui a preocupação é para saber se bicho é filho de quem? É de um brasileiro? Então ele é brasileiro.
Ele é filho do paraguaio, então ele é paraguaio. Você é filho de brasileiro ou de paraguaio, cretinho? Brasileiro, né? Brasileiro. É. Então pronto. 2 critérios. A pergunta que não quer calar agora, hein? Tô ouvindo daqui, parece. Qual critério adotado no Brasil? Hein? Qual o critério adotado no Brasil? Qual é o critério adotado no Brasil? Do juiz solis ou do juiz sanguíneos? Regra, anote, para derrubar 715.244 numa lapada só. Regra, jus solis. Só que também a regra tem boa exceção. Então existe também situação em que se aplicará o critério do jus sanguíneos. Jus sanguíneos. Regra, jus solis. Qual é a regra? Se nasceu no Brasil, se nasceu no solo brasileiro, é brasileiro. Essa é a regra. Mas tem critérios, existem situações em que o jus sanguíneos prevalecerá. E é por isso que eu vou te dar aula agora para você entender. Presta atenção. Anote agora um capítulo para quem são os brasileiros natos. Brasileiros natos. Quem é que é brasileiro nato? Tá? Quem é que é brasileiro nato? Brasileiro nato, vamos lá, são nascidos na República Federativa do Brasil. Então, o primeiro passo é o mais fácil. Regra, nasceu no Brasil, é brasileiro. Mas vamos lá. Quem é que é brasileiro nato ainda? Os nascidos no estrangeiro. Como assim, Lucas? Calma, eu vou falar ainda, não terminei não. Nascidos no estrangeiro, se filhos de pai ou mãe. Não é e não, é o. Vou até botar aqui o ou para não confundir ninguém. Pai ou pai ou mãe brasileiros e um destes, basta um destes esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Um destes esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, vamos imaginar um exemplo aqui. Mãe e pai brasileiros viajaram para a França. Um congresso sobre desenvolvimento sustentável. Um desses estava a serviço da República Federativa do Brasil, nesse congresso. O bichinho nasceu lá. Esse bichinho é o quê? Francês ou brasileiro? Brasileiro nato. Porque se o pai ou a mãe, nesse caso, um deles, estivessem a serviço da República Federativa do Brasil, ele seria brasileiro nato. Lucas, mas e se eles estivessem de férias na França, na Torre Eiffel? Olhando para a Torre Eiffel, a mulher sentiu dores de parto, o bichinho, nasceu. Então esse bichinho é francesinho, é um francesinho. Para o Brasil ele não é brasileiro nato, porque os pais não estavam a serviço da República Federativa do Brasil. Mas Lucas ainda tem um jeito dele se tornar brasileiro nato? Tem. Vou te dizer qual é. Se o bichinho nascer no estrangeiro e for registrado em repartição brasileira competente. Em repartição brasileira competente. Tá? Então o bichinho nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiro e foi registrado em repartição brasileira competente. Então ele é brasileiro nato. Brasileiro nato. E existe uma possibilidade ainda. Nascido no estrangeiro, mas trazido, anote, mas trazido ainda menor para morar no Brasil. Ainda menor para morar no Brasil. Para morar no Brasil. Então esse bichinho é o quê? Brasileiro nato. Agora, nessa situação, anote, nessa situação que eu acabei de expor, eu tenho o fenômeno da nacionalidade
potestativa. Fenômeno da nacionalidade potestativa. Que diabo é isso, Lucas? Esse bichinho, quando completar 18 anos de idade, ele vai poder dizer, macho, eu não quero mais ser brasileiro, não. Mal pai, ó. Eu quero é ser da França, que vou estar o país em que eu nasci. Então vamos imaginar esse cenário. Pai e mãe brasileiros estavam de férias na França. O bichinho nasceu. Eles trouxeram logo o bichinho para morar no Brasil. Em regra, o bichinho é brasileiro nato. Mas com 18 anos ele tem o direito de escolher, de optar acerca de qual nacionalidade ele quer pertencer. O nome desse negócio aqui é nacionalidade potestativa. Você está me entendendo, sim ou não? Tranquilo? Nacionalidade potestativa. Com 18 anos, a criança tem o direito de expor acerca de qual nacionalidade ela quer pertencer. Brasileiro nato. Ele, o Carneto, onde é que eu leio isso aí? Bem bonitinho, hein? Mas é no artigo 12 da Constituição Federal. Tá tudo lá. Tá tudo lá bonitinho, ninguém tirou de lá. Tá bom? Beleza. Se eu falei de brasileiro nato, que tá no artigo 12, é obrigação minha falar do brasileiro naturalizado. Então, quem é que são? Em que casos eu posso me tornar brasileiro naturalizado? Naturalizado. Se é naturalizado, o cara nasceu estrangeiro. Ele não pertence em regra ao Brasil. Não nasceu em solo do Brasil, não é brasileiro. Mas como é que ele faz para se naturalizar brasileiro? Existem duas correntes, duas análises, melhor dizendo, duas análises. Eu posso estar falando do brasileiro naturalizado, ó, para cá. Oriundo de país que fale a língua portuguesa. Oriundo de país que fale a língua portuguesa, certo? Eu posso estar falando de um brasileiro naturalizado que não advém de países de língua portuguesa. Então são dois cenários, tá? Lucas, que fala só português, que é só Portugal, é? Não, é Portugal, Angola, Moçambique, enfim. Um monte de país aí que fala a língua portuguesa, tá? Agora o português do Brasil é só aqui, né? O nosso português é diferenciado. Me diz uma coisa, Lucas, qual é a regra aqui para os oriundos de países de língua portuguesa? Anote. O cara precisa comprovar 1 ano de residência ininterrupta no Brasil. 1 ano de residência ininterrupta no Brasil. Tem que comprovar que mora aqui há 1 ano de forma ininterrupta. E ele tem que comprovar algo meio complexo de se comprovar, que é a idoneidade moral. Eita pau. Idoneidade moral é gênero cheio de espécie. O cara não pode ter confusão com o vizinho, não pode ter tido briquinha, não pode ser metido a traiçoeiro, ainda que ele não tenha passagem pela polícia, mas às vezes ele é visto com má índole. A idoneidade moral é muito maior do que a ausência de condenação penal, diga-se de passagem. Porque a ausência de condenação penal é uma espécie do gênero idoneidade moral. Saca? Pegou a chave ou não? Ei, Lucas, e o brasileiro naturalizado aqui também pode não advir de países que falem a língua portuguesa, não é verdade, Lucas? É verdade. Nesse caso, a máxima é essa. 15 anos de residência ininterrupta no Brasil. 15 anos de residência ininterrupta no Brasil. Mais ausência de condenação penal. Mais ausência de condenação penal. O cara paga 15 anos morando aqui no Brasil, mas ele também tem que comprovar a ausência de condenação penal. Lucas, o que é mais fácil provar? A ausência de condenação penal ou a idoneidade moral? É isso aqui, é mais fácil. Entretanto, o tempo aqui é maior. Então houve uma espécie de inversão, né? Aqui o tempo é menor, mas a condicionante de comprovação é maior. Aqui o tempo é maior, mas a condicionante de comprovação é mais rígida.
Saca? Diga, peguei a chave. Diga com você, em espírito e em verdade. Peguei a chave. Peguei a chave. Peguei a chave. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o artigo 12, inciso 2 da Constituição Federal. Tá? Repito, artigo 12, inciso 2. No parágrafo 1º do artigo 12, tem uma mensagem constitucional relevantíssima. No parágrafo 1º. Que é justamente a condição de português, anote, português equiparado, ou o famoso princípio da reciprocidade. Princípio da reciprocidade, Brasil-Portugal. Princípio da reciprocidade, Brasil-Portugal. Reciprocidade, Brasil-Portugal. Como é que funciona isso aqui? Presta atenção, olha aí. Se eu tenho brasileiros que estão tendo lá em Portugal direitos que um português tem, então para tudo que for português que tiver aqui no Brasil, eu vou ter que dar os direitos de um determinado brasileiro. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que lá em Portugal, brasileiros, por conta de falar em português, estão tendo direito a um financiamento de 90% para estudar numa universidade portuguesa. Então, aqui no Brasil, o que for português que quiser ingressar na universidade particular, por exemplo, o governo tem que pagar. O governo tem que custear 90%. Princípio ou teoria da reciprocidade. Brasil-Portugal. Onde é que está isso? Artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal. O artigo 12, parágrafo 2º, irmão, e o terceiro, eita, esses aqui são fortes. O artigo 12, parágrafo 2º e 3º é mais conhecido do que farinha, mais conhecido do que baião de dois no Nordeste. O que é que diz o parágrafo 2º em conjugação com o parágrafo 3º, da Constituição Federal no artigo 12? A famosa regra de não existirem distinções entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os cargos privativos de brasileiros natos. Famosíssimo isso aqui. Então vamos anotar quais são os cargos privativos de brasileiros natos. Cargos privativos de brasileiros natos. Quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Para quem nunca ouviu falar, vai ouvir agora. mp3.com. Anota isso. Leva para sua vida. Manda tatuar. mp3.com. Esse M é de quê? Ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí eu tenho 3 P's. Primeiro P é de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil. Presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil. Aí vem o outro P, né? Presidente do Senado Federal. Presidente do Senado Federal. E o outro P é de presidente da Câmara dos Deputados Federais. Então são 3 P's. Presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados Federais. Esse C é o quê? Carreiras diplomáticas. Carreiras diplomáticas. Esse O, oficiais das Forças Armadas. Oficiais das Forças Armadas. E esse M, ministro de Estado da Defesa. Ministro de Estado da Defesa. Pronto, você tem que decorar. mp3.com. Tem que decorar. De novo.
São cargos privativos de brasileiros natos, presidente da República e vice-presidente. São cargos privativos de brasileiros natos, presidente da Câmara e do Senado Federal. São cargos privativos de brasileiros natos, oficiais da... Aí vai. Aí vai. mp3.com, Cleitinho. Tem que gravar. Não dá pra vacilar isso aqui em prova, não. Ah, aluno meu não é isso aqui em prova. Facinho, facinho. Facinho, facinho. Simbora, na sequência, bora lá. Macho, eu vou te convidar para praticar. Chegou a hora de separar homem de menino, grego de troiano. Quase não sai, grego de troiano. Bora praticar, Cleitinho, bora. Primeira questão, jogar na tela, pai. Vai, 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 vai. É isso aí. Cleitinho achou bom. Primeira questão diz Ingrid. Nasceu no território da Bélgica. A época em que seu pai brasileiro ali atuava em uma indústria privada de conectores eletrônicos. Sua mãe era belga. Considerando que Ingrid foi registrada apenas perante o órgão competente belga, não perante uma repartição brasileira, ela, Ingrid, é considerada o quê? Ela é considerada o quê? De novo, Ingrid nasceu no território da Bélgica. A época em que seu pai brasileiro ali atuava em uma indústria privada de conectores eletrônicos. Sua mãe era belga. Luca, mas o pai dela era brasileiro. Sim, mas o pai dela, sendo brasileiro, trabalhava na indústria privada da Bélgica. A Ingrid é o quê, papai? A Ingrid é belga. Brasileira é que ela não é. Então vamos buscar uma opção que diga que ela é estrangeira. Estrangeira, somente lhe restando a opção de se naturalizar brasileira na forma da lei. D, estrangeira, mas caso venha a residir no território brasileiro e opte a qualquer tempo após atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira, adquirirá-la em caráter nato. E estrangeira, mas pode adquirir a nacionalidade brasileira em caráter nato. Em caráter nato não dá mais pra ela não. Tá? Em caráter nato, aliás, dá, né? É possível, é possível. Tá? Mas vamos ver aqui, é possível, retiro o que eu disse, é possível. Caráter nato é possível. Quando é que é possível? Vamos lembrar. É possível, porque o pai dela é brasileiro, moço. É possível se ela vier morar no Brasil, e quando completar 18 anos optar, se quer ser da Bélgica ou do Brasil. E também é possível no caso de registro em repartição brasileira competente, né? Aí ela poderia se tornar brasileira nata. Repartição competente. Vamos ver as opções. Estrangeira eu sei que ela é, né? O gabarito dessa questão vai ser o item D, ó. Estrangeira. Mas caso venha a residir no território brasileiro e opte a qualquer tempo após atingir maioridade pela nacionalidade brasileira, adquirirá-la em caráter nato. Isso está certo. Lucas, e por que as outras estão erradas? Vamos ver. A, estrangeiro, somente lhe restando a opção de se naturalizar brasileiro na forma da lei. Só tem essa opção? Ela não pode continuar sendo estrangeira, não? Então tá errado o item A. É, estrangeira, mas pode adquirir a nacionalidade brasileira em caráter nato, caso o requeira, em território belga, perante repartição consular, no ano seguinte à maioridade. Esse negócio de ano seguinte à maioridade não é quando vem morar no Brasil? Se eu falei de maioridade, só vem a nacionalidade brasileira por meio da chamada nacionalidade potestativa. Já no Objetivo Play eu tiro a dúvida de todo mundo. Então a primeira questão, item D. Item D. Segunda questão, veja comigo nesse momento. Diz assim, quanto à nacionalidade, assinale a alternativa correta. Vamos lá, correta. Item A. São brasileiros natos, os nascidos, naturalizados, aliás, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Nato. Mentira, é nato isso. Nato. B. É privativo de brasileiro nato o cargo de vice-presidente do Senado Federal. Errado. É de presidente do Senado. Eu não falei de vice-presidente, é de presidente. Vice-presidente não. C. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de uma atividade perigosa ao interesse nacional. Tá certo. Tá certo. Viu? Anote, o brasileiro vai poder perder a nacionalidade. O brasileiro naturalizado vai poder perder a nacionalidade quando ele tiver cancelado a sua naturalização em virtude de uma sentença judicial
diante de um interesse nocivo, quando ele apresentar alguma falha nociva, perigosa ao interesse nacional. Cuidado, porque é possível sim que essa situação aconteça. Beleza? Tranquilidade pura? Então, gabarito aqui, item C de casa. Beleza? Na questão de número 2. Vamos embora? Vamos lá, né? Questão de número 3. Questão de número 3. Acorde e venha. Acerca da nacionalidade tratada na Constituição Federal, qual é a opção correta aqui? Correta. Vamos lá. A. São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, a serviço de seu país. Ele quer a correta. Essa A, tá certa ou tá errada? Hein? O item A tá certo ou tá errado? Errado. Por quê? Porque são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Tá errado? B. São brasileiros naturalizados, os que na forma da lei adquiriram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por 2 anos. Mentira, é 1 ano. Tá errado, é 1 ano. C. Dentre outros, são privativos de brasileiros natos, cargos de carreira diplomática e de oficial das Forças Armadas. Perfeito. No mp3.com nós temos o C de carreiras diplomáticas e o O de oficiais das Forças Armadas. Né? Então, o gabarito da questão 3, tá? Gabarito da questão 3 é o item C de casa. Beleza? Anota aí, questão 3, C de casa. Muito bem. 3C de casa. Questão de número 4. Questão de número 4. Vamos lá. Helena e seu marido Diego são espanhóis e vieram passar suas férias no Brasil. Ela estava grávida e teve seu parto durante suas férias no Brasil, nascendo sua filha Isabel em território brasileiro. 1 mês após o parto, os 3 retornaram para a Espanha. Sobre a situação hipotética apresentada, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Correta. Item A. Isabel não será brasileira, tendo em vista que seus pais são espanhóis, não possuem vínculos com o Brasil e não se enquadram nas hipóteses legais acerca da nacionalidade. Tá errado? O gabarito correto aqui, pessoal, ó, se você for ver, é D, ó. Isabel é considerada brasileira nata, pelo fato de ter nascido no Brasil, mesmo com os pais estrangeiros, já que estes não estavam a serviço do seu país de origem. É do mesmo jeito. Ó, se o cara nasceu fora do Brasil e um dos pais não estava a serviço, então ele é do outro país. Se um estrangeiro nasceu, teve o seu filho, estrangeiro teve seu filho aqui no Brasil e esse bichinho nasceu, e um dos pais não estavam a serviço do seu país de origem, então o bichinho é brasileiro nato. Gabarito da Helena aqui, questão da Helena e do Diego, D de dado. D de dado. Questão de número 5. Questão de número 5. João, brasileiro nato, e Pedro, brasileiro naturalizado, foram acusados e condenados pela prática de um crime no país beta, que solicitou a extradição de ambos ao Estado brasileiro. Pessoal, questão de extradição está lá nos direitos e garantias individuais e coletivos, inclusive. Os brasileiros natos, eles não podem ser extraditados. Lembrando disso, viu? Brasileiros natos não podem ser extraditados. Salvo naturalizado, vamos lembrar disso, ó. Se for nato, não pode ser extraditado. Lembra disso? Se for nato, não pode ser extraditado. Se for naturalizado, ele pode ser extraditado. Pode. Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou no caso de envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Aí tanto pode ser antes, quanto pode ser depois da naturalização. Então, gabarito da 5, gabarito da questão 5, é o item A.
Apenas Pedro pode ser extraditado, caso se trate de um crime comum praticado antes da naturalização ou de tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins na forma da lei. 5A. Sexta questão, meus amigos. Vamos a ela. Sexta. Com base nos dispositivos da Constituição, veja o item que segue. Apenas após processo judicial, no qual seja homologada a opção, será considerado brasileiro nato a pessoa que, nascida no estrangeiro, seja filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, que esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Errado. Errado. Por que está errado? Porque serão brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do país, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro, desde que um deles esteja a serviço do Brasil. Está errado, está errado. Nós sabemos as regras. Não precisa desse processo judicial aqui. Tá errada a questão 6. Questão de número 6, errada. Questão de número, o quê? 7. Vamos a ela. Sétima questão. Diz assim, ó. Peguei a sétima questão e vamos a ela. Perderá a nacionalidade o brasileiro cuja naturalização for cancelada por decisão judicial ou administrativa. Administrativa não, é judicial. Leia o artigo 12, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz que será declarada a perda da nacionalidade brasileira que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. É judicial, administrativa não. Então a 7 está errada. 7 está errada. Questão de número 7 errada. 8. Determinado cidadão norte-americano em férias em Brasília cometeu o crime de homicídio ao fugir da cena do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, supostamente por ele praticado. Após o crime, ele fugiu para o hotel onde se encontrava hospedado desde que chegou ao Brasil. 5 minutos após ter adentrado em seu quarto, a polícia invadiu o local e conseguiu prender esse cara. Considerando a jurisprudência do Supremo, julgo o item a seguir a partir da situação hipotética precedente. Por não ser residente no Brasil, o referido cidadão norte-americano não poderá suscitar nulidade do julgamento por ofensa ao devido do processo legal. Direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 88. É errado, anote isso aqui que eu vou colocar agora. Está errado. O Supremo Tribunal Federal tem entendido, pessoal, que em regra, os direitos fundamentais que estão presentes no artigo 5º da Constituição Federal, eles têm sido estendidos para brasileiros, certo? Brasileiros. Eles têm sido estendidos para estrangeiros residentes no Brasil, Eles têm sido estendidos para, anote, estrangeiros em trânsito no Brasil. Eles têm sido concedidos para apátridas e pessoas jurídicas. Beleza? Tranquilo? Vem comigo. Por hoje é só.